Eu convido os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de primeira carta, a carta, irmãos, aos Tessalonicenses. Abra aí que eu vou procurar aqui, capítulo 4, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Somente até aí, ok? Meus amados irmãos, nós vamos esses dias, essas quintas-feiras do mês de setembro, está falando sobre escatologia. Esse termo escatologia, irmãos, ela vem de uma junção grega que quer dizer escatos é final, logia quer dizer estudo ou tratado, ou seja, um estudo das últimas coisas, um estudo dos últimos adventos da humanidade, um estudo do juízo final, como é mais conhecido no nosso meio como igreja. Amém? Então nós vamos estar estudando sobre isso, irmãos, sobre as últimas coisas que a palavra de Deus nos revela com relação a esses acontecimentos futuros, né? Mas nós já estamos vendo o início. Então, queridos e amados irmãos, é uma parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos da história do mundo, né? E é aqui na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, irmãos, que nós vamos encontrar esse vasto material que nós vamos ver durante esse mês sobre esses acontecimentos. É na palavra de Deus que nós vamos estar estudando sobre isso, tá bom? E nessa primeira parte, irmãos, desse dia especificamente, de hoje, porque a escatologia ela é dividida também em duas partes. Esse estudo das últimas coisas é dividido em duas partes. A primeira parte, a nossa parte individual, nosso ser diante desse final de mundo que vai estar acontecendo. E também nós vamos ter a parte geral, que envolve toda a humanidade, toda a igreja do mundo todo, né? Na segunda parte, que nós vamos estar vendo depois. Mas hoje nós vamos estar estudando essa parte pessoal, irmãos. E o que é essa parte pessoal? O que é que nós precisamos saber com relação a esses eventos futuros? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos saber, né, com relação à morte, que todos nós vamos morrer, o estado intermediário da morte, onde nós vamos estar se nós morrermos antes de Jesus voltar, onde nós vamos estar até Jesus voltar, tá bom? E também, queridos e amados irmãos, depois que Jesus vier em glória e levar a igreja, aí, irmãos, vai haver também os outros eventos, né, que nós vamos estar estudando aqui, o tribunal de Cristo, que é a distribuição dos dons, o julgamento dos ímpios, né? Mas também nós vamos estar estudando, irmãos, hoje, com relação ao morrermos e nós irmos para o Senhor, e depois o Senhor vier buscar o restante da igreja, vai acontecer algo também importante conosco, que é a glorificação dos nossos corpos. É o estado de glorificação, e nós vamos estar vendo aqui tudo isso hoje, tá bom? Vamos ver bem, tenha calma, não se apresse, que nós vamos estar vendo ponto por ponto hoje, tá bom? Então, queridos, amados irmãos, vamos começar vendo sobre a morte. É uma primícia, irmãos, nós conhecermos, né, ou melhor, partir dessa primícia com relação
a morte, né, irmãos? Que o ser humano, eu e você, nós não fomos criados para morrer, irmãos. Quando Deus nos fez, Ele não fez com essa... não estava... Logicamente que Ele sabia tudo que ia acontecer, amém, irmãos? Mas não estava, irmãos, programado por Deus que nós morrêssemos quando Ele fez o homem. Isso não estava no projeto original de Deus, irmãos. A morte não é algo natural da nossa essência. A morte não é algo, irmãos, que era para estar havendo conosco. Não, irmãos. Nós não fomos criados por Deus para morrer. Amém? E nós não aceitamos a morte como algo bom. Nós não nos acostumamos com a morte. Muitas pessoas não gostam nem de falar em morte. Muitas pessoas não gostam de ir para um velório, né? Logicamente, que é um negócio triste, é um negócio dolorido, é algo que verdadeiramente não é agradável nós participarmos. Então, irmãos, tudo isso, irmãos, essa questão da morte, não é porque Deus quer, não é porque Deus queria, irmãos, mas é devido ao pecado, irmãos. E porque o pecado entrou no mundo, nós passamos essa condição, irmãos. Nós vivemos hoje, irmãos, nessa condição de daqui a alguns anos nós sairmos desta terra, morrermos fisicamente, por causa do pecado, irmãos. Porque a partir do momento, irmãos, que o pecado entrou na humanidade, nós passamos a ser seres mortais. Ok, irmãos? Por isso a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer. A única certeza que nós temos, cada um de nós. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, se o Senhor vai nos recolher cedo ou muito tarde, nós não sabemos. Mas nós sabemos, é a única certeza que nós temos, que um dia nós vamos voltar para o pó, irmãos. É por isso que nós não compreendemos, porque tem tantas pessoas que empinam o nariz, tantas pessoas que tratam os outros com desprezo. Não compreendemos, irmãos, porque para onde eu vou, fisicamente, né? Fisicamente, você vai, todo mundo vai voltar para o pó. Não viu um glória a Deus, irmão? É meio ruim, né, irmão? Dá um glória a Deus aí, um amém. Mas é a verdade, irmãos. É a verdade. É uma verdade que ninguém pode fugir. E toda vez que a Bíblia fala de morte, a Bíblia está falando de separação. Ponha isso na sua cabeça. Morte para a Bíblia é separação. Ok, irmãos? Está sempre associado à separação. Para melhor ficar ilustrado, eu vou dar aqui 3 exemplos que a Bíblia nos mostra com relação à morte e à separação. Porque o primeiro tipo de morte, irmãos, é a morte espiritual. Amém? Igreja, diga comigo, o primeiro tipo de morte é a morte espiritual. Amém? Esse é o primeiro tipo de morte que a Bíblia, ela nos mostra. É quando, irmãos, o homem se separou do seu Criador. Isso começou lá com Adão. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 4, Gênesis 2:17. Nesse momento, irmãos, que Deus deu essa ordem, e Adão, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que, irmãos? Morrerás. Aí o que foi que Adão fez? Comeu. Aí o que foi que aconteceu? Passou, morreu, e isso se perpetuou para toda a humanidade, a sua descendência, e veio até os nossos dias. Nós recebemos essa herança, nós nascemos já com essa contaminação. É por isso que a palavra de Deus nos diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Porque quem nasce sobre esse solo já nasce com o Gênesis, com a célula do pecado em si. Todos nascem debaixo da escravidão do pecado. Mas aí, irmãos, o Senhor, como eu disse, já sabia de tudo. O Senhor é sabedor de todas as coisas. E Ele preparou um plano, né, irmãos? É por isso que nós vemos lá em Efésios 2:1, né, que diz que Ele nos vivificou e vos vivificou, estando vós mortos. Como é que nós estávamos mortos, irmãos? Em ofensa e pecado. Porque todo o ser humano, irmãos, ele nasce debaixo da escravidão do pecado e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas aí Jesus veio justamente para nos religar novamente ao Pai. Isso nós vamos ver mais na frente, tá bom? Mas aqui está mostrando, irmãos, que a separação do homem de Deus é uma morte espiritual. É por isso que nós dizemos que quando a pessoa recebe Jesus Cristo, ela nasceu de novo. É um novo nascimento, porque a pessoa estava morta, irmãos. Amém? Então o primeiro tipo de morte, irmãos, é a morte espiritual. E aí, irmãos, esse é o estado daqueles que estão aí, que não receberam a Jesus ainda como Senhor e Salvador, não estão mortos espiritualmente, e um morto espiritualmente não sente a presença de Deus, e muito menos a presença do Espírito Santo de Deus. Estão vivendo nesse mundo como mortos nos seus pecados, e aí fazem tudo para agradarem a si mesmo e não a Deus, porque estão mortos espiritualmente. Mas o segundo tipo de morte, irmãos, que nós encontramos na Bíblia, queridos e amados irmãos, é a morte física. Amém? Diga, o segundo tipo de morte é a morte física. Nós vimos que a primeira morte é a separação do homem com Deus. Esse segundo tipo de morte, irmãos, é a separação da parte material da parte imaterial. É a separação do corpo. Aqui eu quero dizer para os irmãos que eu posso usar tanto alma como espírito, tá bom? Porque lá em Hebreus 4:12 diz que a alma e o espírito são tão juntos, irmãos, tão juntos, que só quem pode separar é a espada da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque o espírito é a nossa ligação com Deus, irmãos. É aquilo que nasce para novamente ter uma ligação com Deus. E quando nós temos essa ligação com Deus, irmãos, a nossa alma, que está dentro de nós, que é as nossas experiências, as nossas lembranças, ela é junta com o Espírito, não tem como quase separar. Então, quando eu falar alma ou falar Espírito, os irmãos entendam como a mesma coisa, tá bom? Então, essa segunda separação, irmãos, a morte física, o corpo volta para o pó e a alma ou o Espírito volta para Deus. Então, há essa separação nesse momento, irmãos. E é nessa hora aqui, irmãos, que há uma quebra da unidade, né? Aqui, do ser humano. Porque, da condição do ser humano. Porque o corpo material, irmãos, né? Ele vai deixar de existir. Mas a alma ou o espírito não deixa de existir. Ele continua vivo, né? E continua existindo. Vê aí Eclesiastes 12:7, que ilustra muito bem isso que eu estou falando aqui esta noite. Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Muitas coisas, irmãos, os irmãos vão ver aqui esta noite. E o pó volte à terra, que era o corpo físico, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nesse momento, a separação, o corpo, essa segunda morte, o corpo vai para a terra e o espírito vai voltar para Deus. E quando nós falamos de morte física, irmãos, não estamos dizendo que a vida deixa de existir, não. Agora essa vida, irmãos, vai passar por uma mudança, por uma transformação, né? Porque agora nós vamos ter vida
mas um outro tipo de vida, não mais no corpo físico, tá bom? E o terceiro tipo de morte, irmãos, é o que nós chamamos de morte eterna ou segunda morte. Repita comigo, o segundo tipo de morte está fraco. O terceiro, melhor. Está fraco, irmãos. É porque os irmãos sabiam que eu estava errado e por isso ficaram calados, né, irmãos? Mas vamos fazer certo agora, né? O terceiro tipo de morte é a morte eterna. Eu me confundi porque essa morte eterna é conhecida como a segunda morte, né? Porque a primeira morte, que é a separação do homem espiritual de Deus. Mas se o homem morre nessa condição, sem receber a Jesus e se aproximar de Deus, ele vai passar pela segunda morte, pela terceira morte, né? Que é conhecido, terceiro tipo de morte, que é conhecido como a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, irmãos. Se a pessoa morre longe de Jesus, fisicamente, aí não tem mais volta, irmãos, porque aí ele vai passar pela morte, a separação eterna de Deus, e aí não tem mais o que fazer. É o estado final de separação eterna de Deus para a pessoa que vive em estado de pecado. Os irmãos compreenderam aí, irmãos? Até aí? Tem a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Ainda com relação à morte, irmãos, é importante nós compreendermos que mesmo nós que já recebemos a Jesus, o que é que a Bíblia diz? Que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Mas mesmo, irmãos, nós que recebemos a Jesus, que não temos mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas, nós continuaremos, irmãos, passando por esse processo, irmãos, da morte física, por causa, irmãos, dos nossos corpos físicos, tá bem? Assim como Jesus também não tinha pecado diante de Deus, mas ele passou pela morte física para vencer a morte, né? Então nós vamos passar por esse processo também. Mas depois, irmãos, depois da vinda do Senhor Jesus, aí nós vamos desfrutar da imortalidade na sua plenitude, amém? Mas somente depois da vinda de Jesus, nós vamos já compreender isso, né? E aí, irmãos, nós vamos receber corpos transformados, diferente desses corpos de hoje. Quando Jesus vier, nós vamos ser transformados, vamos ser bem diferente desses corpos que nós temos hoje, amém? E aí, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós recebermos esses novos corpos, nós não estaremos mais sujeitos à morte. Rapaz, parece que deu uma má notícia, não foi para os irmãos? Você não se alegra não, irmãos, com isso? Nós vamos, irmãos, receber corpos, irmãos, glorificados, e não teremos mais enfermidade. Nós vamos já ver sobre isso. E não vamos mais passar pela morte, irmãos, porque nós vamos ter a vida eterna. Isso é bênção, irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Inclusive, é o texto que nós vimos de 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, se não me falha a memória, que nós vimos aqui na introdução, irmãos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, aqueles que morreram antes da vinda de Cristo, ressuscitarão primeiro. Nesse momento da ressurreição, ele já vai ser ressuscitado, irmão, num novo corpo. Aquele que o pó, está só o pó lá, às vezes não tem mais nem osso, nós não sabemos como é que vai ser. Só sei de uma coisa, que Deus é todo poderoso,
Ele pode todas as coisas, e essa pessoa vai se levantar num corpo glorificado. Há uma grande questão ética, irmãos, hoje no meio cristão, com relação aos corpos que são cremados e não enterrados, e não sepultados. Mas vai ser o mesmo processo, irmãos, porque mesmo aqueles que são cremados e recebem aquele pó, a família espalha, ou a família bota num canto. Irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, esse pozinho, o restante, seja lá o que for, vai se juntar todinho num corpo glorificado. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei, o Senhor sabe, mas vai ser desta forma. Depois, nós os que ficarmos vivos, aí aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar, tá certo? Primeiro os corpos vão ser ressuscitados, os mortos. Depois os que ficarem vivos, esses vão ser arrebatados. E é aquela questão do piscar de olho. Quando você menos esperar, mas já sobe com um corpo glorificado para a presença do Senhor. Amém, irmãos? E aí nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, né, irmãos? E aí sim, com esse corpo glorificado, nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, eternamente. Mas há essa necessidade da glorificação dos corpos, e nós vamos já ver aqui, tá certo, irmãos? Então, irmãos, ou a gente estando no pó, ou estando vivo, o importante é que nós vamos estar na presença do nosso Senhor, irmãos. Por isso, fique firme. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Agora vejam bem, irmãos, há uma questão aqui. Muitas pessoas não têm esse entendimento mesmo estando na igreja. Veja bem, irmãos. Entre a morte, irmãos, e a ressurreição, nós vimos que todos os que morreram vão ser ressuscitados, amém? Aqueles que morreram em Cristo, né, vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos vão ter os seus corpos glorificados. Mas entre a ressurreição, irmão, ou entre o falecimento, a morte, e essa ressurreição, irmãos, que vamos receber os corpos glorificados, aqueles que morreram e o Espírito voltou para Deus, essas almas, esses espíritos vão ficar em algum lugar, irmãos. Vão ficar em algum lugar. Vamos compreender isso esta noite. Eles vão ficar esperando esse momento de Jesus voltar. E aí, quando Jesus voltar, eles também vão receber corpos glorificados. Mas enquanto isso, quem morreu, até Jesus voltar, ele está num lugar. Esse lugar, irmãos, é conhecido, o estado intermediário. A Bíblia não fala desse nome, estado intermediário, amém? Mas a gente coloca esse nome para responder algumas perguntas justamente como essa. Para onde é que vai as pessoas quando morrem? Como é que vai ser esse processo? Né? Então, é esse estado intermediário, né? Que é uma expressão que responde justamente com relação ao pós-morte física, né? Até a vinda de Jesus. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos saber é que a alma do crente, logo após a sua morte, a nossa alma, o nosso espírito, eles vão imediatamente para a presença de Deus. Amém, irmãos? Assim que nós deixarmos essa vida física, nós que cremos em Jesus, que cremos no sangue de Jesus, que entregamos nossas vidas para Jesus, nós vamos para a presença de Deus. Amém? O corpo físico fica sepultado, mas o Espírito vai imediatamente para a presença de Deus. Olha o que Paulo diz, aí em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, sobre essa condição de morte. Olha o que Paulo diz. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo, para quê, irmãos? Para habitar com quem? Com o Senhor. Ele tem esse desejo de deixar o corpo
para ir para a presença de Deus. Porque assim, o crente que morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus. Para o crente, irmãos, para nós, estar ausente desse corpo físico aqui, irmãos, é voltar para casa. Amém? É por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos neste mundo. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que a nossa pátria não é aqui, onde é? É celestial. Nós estamos aqui passando, irmão, nós somos peregrinos, estamos caminhando, e nós vamos para a nossa pátria, irmãos, é lá no céu, na presença de Deus. Amém, queridos e amados irmãos? Então nós estamos aqui, irmãos, numa passagem. Ao escrever os Filipenses, Paulo também afirma, irmãos, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, eu quero que você grave bem esses versículos, porque ele vai nos dar respaldo daqui a pouco para derrubar algumas doutrinas errôneas. Filipenses capítulo 1, versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, e está com quem, irmãos? Com Cristo. Esse partir aqui, irmãos, é morrer, né? E ir para a presença de Cristo, porque isso ainda é muito melhor, né? Ele tem esse desejo de ir para a presença de Cristo. E o próprio Jesus disse lá, o ladrão da cruz, irmãos, Lucas 23, 43, o que é que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha, você vai estar comigo. Aonde, Jesus? No paraíso. Então, a morte do crente, irmão, daquele que crê, eu digo ladrão da cruz, irmãos, porque é um hábito, né? Ninguém sabe, aquele homem, ele estava pagando uma pena, ninguém sabe se era roubo, né? Mas a gente diz o ladrão da cruz, o ladrão bom, o ladrão ruim, a gente não sabe se era ladrão, irmãos. Amém? A gente, como o Eduardo estava falando aqui terça-feira, é o vício de linguagem, né? É como a gente pega alguns costumes, mas a gente não sabe qual era a pena daquele homem, né? Então, queridos e amados irmãos, né? Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, o crente vai para a presença de Deus, e ele vai para esse paraíso. Mas aonde é, irmãos, esse lugar que nós estaremos na presença de Deus? Aonde é esse lugar, esse paraíso, né, que Jesus falou aqui? Que lugar é esse, irmãos? Que lugar maravilhoso é esse, né? Aqui tem algumas suposições, viu, irmãos? Algumas suposições. Aliás, eu vou trazer duas aqui para os irmãos. O primeiro lugar, irmãos, esse paraíso é o céu. Mas não é o céu, irmãos, que nós vamos viver na eternidade. É como se fosse, irmãos, uma antessala do céu, e eu vou estar explicando detalhadamente para os irmãos. Mas é no céu esse lugar. É para onde vão o espírito dos salvos, né? Após a morte. Veja aí, irmãos, Apocalipse capítulo 6, versículo 8 a 11. Esse lugar, irmãos, é para esperar a consumação de todas as coisas, amém, irmãos? É quando Jesus vier buscar a igreja, aí vai se consumar todas as coisas. Aí que nós vamos viver definitivamente para com Deus. Meu filho, deixa eu conferir aqui, 6 do 8 ao 11. E olhei e eis um cavalo amarelo, Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, olha só, irmãos, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí ainda não tinha, o juízo final ainda não é aí, irmãos, ainda tinha gente na terra, né? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem, olha aí, todo mundo foi vestido de branco, que repousasse
ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Ou seja, irmãos, aguarde, que ainda vai vir gente, né? Mas ainda não é o fim de todas as coisas, amém, irmãos? 2 Coríntios 12, 4 também nos dá uma definição desse lugar. Foi arrebatado ao paraíso, Paulo, né? E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo, ele conheceu esse lugar, né? Ele disse que foi até o terceiro céu. Ele não podia falar, irmãos, aquilo que ele viu lá. Alguém falou isso agora, foi o Mário Flávio, né? Aqui numa pregação recente. Então, irmãos, ele não revelou o que ele viu. Mas a gente sabe que é um lugar onde aqueles que morreram no Senhor vão estar aguardando a consumação final de todas as coisas, né? E aí nesse paraíso, irmãos, nós, ou aqueles que já morreram, eles vão estar desfrutando, não vão estar desfrutando ainda da plenitude, irmãos, de toda a plenitude, né, de Cristo, por não estar ainda com seus corpos glorificados ainda, porque só vamos receber corpo glorificado quando Jesus vier buscar a igreja, amém? E nós vamos compreender tudo isso daqui a pouco. Esse é o ponto comum entre os estudiosos, amém? Mas há uma outra ideia também com relação ao paraíso, que é aquela lá do Antigo Testamento, que Jesus deu o exemplo do seio de Abraão, né? O seio de Abraão, que esse seio de Abraão, irmãos, os judeus, eles chamavam de Sheol, né? Que era um lugar onde os mortos ficavam. Esse Sheol do Antigo Testamento, ele passa a ser o Hades do Novo Testamento, que é o lugar onde ficam os mortos, né? Mas vejam bem, irmãos, Lucas 16, do 19 ao 35, aí Jesus nos dá esse exemplo que nós conhecemos muito bem numa parábola, né? Mas apesar de ser uma parábola, a gente pode ter uma noção, irmão, de como era, na visão dos judeus, esse lugar que os mortos ficam esperando a ressurreição. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, do homem rico, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, vejam bem, e para onde foi esse mendigo? Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse era o lugar que os hebreus criam, que morriam aqueles que eram justos diante de Deus, né, que era o seio de Abraão, que é o paraíso agora que nós conhecemos do Novo Testamento. Também o rico morreu e foi sepultado. E no Hades, né, aqui nós estamos falando do Novo Testamento, ergueu os olhos e, estando em tormentos, aquele que morreu sem estar sendo justificado pelo Senhor, né? Nós vamos já ver também que o ímpio, como morte, irmão, já vai para o tormento também. Assim como o justo vai para a presença de Deus, o ímpio vai para o tormento eterno imediatamente. Nós vamos já compreender. Estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro ali descansando no seio de Abraão. Olha, o lugar do justo, lugar de descanso, lugar de alegria. Esse lugar que os mortos justificados por Cristo vão ficar, é um lugar de paz, irmãos. Porque quem está na presença de Deus, ele vive de alegria, ele não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, né? Mas ainda não é, irmãos, a plenitude de Cristo. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele poderia ver, irmãos, a paz, a alegria
que Lázaro estava desfrutando. Mas vejam bem, irmãos. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, olha, é por isso que não tem salvação após a morte, irmãos, que não tem como passar de um lado para o outro. Há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Não tem mais escolha, irmãos. Quem morreu em Cristo fica de um lado, quem morreu sem Cristo vai para outro canto, e não tem mais como mudar depois da morte. E disse-lhe: rogo depois o Pai que o mandes à casa de meu pai. Aqui é outra, vamos ver. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: ele tem, sabe quem, irmãos? Moisés e os profetas. Ouçam, porque se não se converter ouvindo a palavra de Deus, não tem outro método da pessoa se converter e ir para o paraíso, irmãos. Tem que ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Amém? Então aqui derruba outra doutrina fictícia, que inclusive foi aula da escola bíblica, que não tem, irmãos, você ouvir morto falar. Não tem como isso. Depois que nós passamos para a outra dimensão, possamos dizer assim, não tem mais como voltar, irmãos. Não tem mais como ouvir parente em mesa de não sei o que, mesa branca, mesa não sei de que. Não tem mais, irmãos. Não tem mais. É engano, como foi ministrado aqui na escola bíblica. São espíritos enganadores. Não tem mais como vir avisar, como conversar, não tem mais. Amém? Vejamos bem, irmãos. Então, queridos amados irmãos, aqui é a outra questão, que no Antigo Testamento havia o seio do Abraão, onde as pessoas estariam em paz, na presença do Senhor, esperando também a ressurreição. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus, quando ressuscitou, aí também são doutrinas teológicas que há algumas vertentes que pode ser estudada. Lá em Efésios 4:8, quando diz que Jesus desceu e levou o cativo o cativeiro, as pessoas creem que eram os irmãos da antiga aliança, que agora foram tudo para o paraíso, depois da ressurreição de Cristo, e estão aguardando a vinda do Senhor Jesus, né? Efésios 4:8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Alguns creem que esse levou cativo o cativeiro é esses irmãos que estavam lá da antiga aliança e foram se juntar com os irmãos da nova aliança, esperando o final de todas as coisas, né? Nós podemos deduzir então, irmãos, que esse negócio de purgatório está meio errado, tá não? Se eu, ao morrer, vou direto para a presença de Deus, essa doutrina do purgatório está meio errônea. Por quê, irmãos? O que é a doutrina católica do purgatório, irmãos? É o lugar, segundo a doutrina, né? Onde, irmão, os mortos, as almas, né, dos mortos, ficam ali naquele lugar, irmãos, para serem purificadas de seus pecados, antes de entrar no céu. Elas vão ser purificadas. E é por isso, irmãos, que aqui, irmãos, está praticamente anulando, né, o sacrifício de Jesus, né? Porque se eu tenho essa oportunidade de ser purificado, depois que eu sair dessa vida, aí Jesus, o sacrifício dele não está valendo. E outra questão, irmãos, essa doutrina, irmãos, é fundamentada também para aquela questão, né, irmãos, de você pagar para realizar uma missa
para que aquele que está no purgatório possa sair ali purificado. Então, irmãos, essa doutrina, irmãos, não encontra respaldo em lugar nenhum da Bíblia. Lugar nenhum da Bíblia. Os irmãos, terça-feira agora, fizeram justamente esses questionamentos com relação à Bíblia católica e à Bíblia evangélica. A Bíblia evangélica, irmãos, ela tem 66 livros, 27 do Novo e 39 no Antigo Testamento, formando 66 livros. A Bíblia católica, irmãos, ela acrescentou em 1546 7 livros, que nós conhecemos como livros apócrifos, né, irmãos? Que são livros históricos, mas não têm autoridade espiritual. E aí a Bíblia católica, ela ficou com 73 livros, 7 livros a mais. Está aqui ela hoje, irmãos. Eu vim pregar com 2 Bíblias hoje. Essa aqui, eu procurei ver qual foi a editora aqui, mas não tem. A capa aqui só tem mesmo. Então, queridos e amados irmãos, essas doutrinas que nós desconhecemos, geralmente são baseadas nesses livros que foram introduzidos a mais para respaldar essas doutrinas, irmãos, que não tem nada a ver com o cânon sagrado que verdadeiramente foi fechado pela igreja lá na primitiva já, praticamente, né? Até o 3º século. Então, irmãos, são tirados de livros, que eu vou até ler aqui, né? Que não tem nada a ver com isso. O purgatório também foi assim, foi tirado lá de Macabeus também. Também, irmãos, se nós, irmãos, ao morrermos, vamos direto para a presença de Deus, então para que orar pelos mortos, irmãos? Não podemos estar orando por morto, irmãos. Ou você acha que a pessoa que está na presença de Deus precisa de mais alguma coisa, da sua intercessão? Quem precisa somos nós, irmãos, que estamos aqui. Quem está na presença de Deus, irmãos, ele já conseguiu o prêmio, a coroa da vitória. Amém? Presença de Deus lá, né? Então, irmãos, a segunda coisa que nós vemos é que nós não devemos orar pelos mortos. Também é uma outra doutrina errada, né? Essa doutrina, irmãos, católica, é ensinada baseada também, deixa eu ver aqui, o texto, vamos abrir nossas Bíblias, 2 Macabeus, não, irmão, estou brincando. 2 Macabeus é na Bíblia católica, irmão. Eu vou ler para vocês, tá certo, irmãos? Capítulo 12, versículo 46. Não. A partir do versículo, deixa eu ver aqui, 42 ao 45. Olha só, irmãos, por que eles respaldam essas doutrinas nesses livros? 2 Macabeus é um livro da Bíblia católica. Diz assim, olha: depois oraram, pedindo a Deus que perdoasse completamente o pecado que tinha sido cometido. E Judas, aquele grande homem, aconselhou ao povo que ficassem longe do pecado, pois eles tinham visto com os seus próprios olhos o que havia acontecido com aqueles que tinham morrido por causa dos seus pecados. E Judas pediu aos seus soldados que dessem uma oferta. Então eles entregaram 2.000 moedas de prata, que ele enviou a Jerusalém para pagar um sacrifício que seria oferecido para tirar pecados. Tirar pecados dos mortos, viu, irmãos? Vamos ver, já chegar lá. Esse bonito e generoso ato mostrava, e aqui também, irmãos, respalda a doutrina católica de dar esmolas, né? Dar esmolas para a salvação. Vejam bem, Judas aqui deu uma esmola. Esse bonito e generoso ato mostrava que Judas cria na ressurreição dos mortos, pois se ele não cresce que os mortos vão ressuscitar, orar a favor deles seria uma tolice. Olha, então ele ora em favor dos mortos porque eles creem que os mortos vão ressuscitar.
Está vendo aqui como está dando respaldo para a pessoa orar pelos mortos? Mas, cadê? Orar a favor dele seria uma tolice sem valor, né? Se ele não fosse ressuscitar. Mas foi de fato um pensamento piedoso e santo, pois Judas tinha a certeza de que Deus tem um belo prêmio para os que morrerem fiéis a ele. Foi por isso que Judas mandou oferecer um sacrifício em favor dos mortos, olha só, para que o pecado deles fosse perdoado. Vocês estão compreendendo que a doutrina aqui é errada? Aqui está mostrando que ele ia oferecer um sacrifício para pagar o pecado dos mortos, irmãos. E isso não contradiz com as verdades bíblicas, né, irmãos? Porque depois que morreu, irmãos, não tem mais como perdoar pecados, irmãos. E é por isso que a Igreja Católica ensina a orar pelos mortos, ou fazer missa pela alma dos mortos, né? Mas não adianta mais nada, irmãos, porque a alma do justo está diante de Deus, e estar diante de Deus não precisa das nossas orações. E a alma daqueles que morreram longe e afastados de Deus, elas vão direto para também, irmãos, um estado de punição. E também não adianta mais orar, porque, irmãos, eles morreram em estado de rebeldia diante de Deus. Não haverá mais possibilidade de salvação após a morte. Por isso essa doutrina, meu Deus do céu, eu quero falar também, irmãos, sobre rapidamente, não vou mais nem seguir aqui, a maioria dos crentes, irmãos, maioria não, uma parte dos crentes não compreendem, irmãos, também uma doutrina que foi introduzida, que é errônea, irmãos. Nós vimos, irmãos, aqui, com muitos versículos, que ao morrer nós vamos para onde, irmão? Presença de Jesus, de Cristo. Mas algumas pessoas creem, irmãos, da doutrina sobre o sono da alma, que a pessoa ao morrer fica no sono. Quantos já ouviram isso aí? E só vão despertar quando Jesus vier. Essa doutrina é errônea, irmão. Nós já vimos os versículos, que as pessoas ao morrerem vão para a presença de Deus. Nós vimos lá no Antigo Testamento, né, Jesus dando, já estávamos ali na Nova Aliança, mas Jesus dá o exemplo do rico e Lázaro. Ele não estava, irmão, dormindo. Ele estava no céu de Abraão. Inclusive o que estava lá, o ímpio, falava, irmão, não estava em sono. Não existe, irmãos, essa doutrina da alma. Mas é porque a Bíblia, irmãos, ela fala, geralmente se reporta aquele que morreu como aquele que está dormindo, porque é como se a pessoa estivesse esperando esse tempo até a vinda de Jesus. Um exemplo, irmão, quando a gente lê o texto da Santa Ceia, né, a gente diz que é por isso que há muitos que já dormem no Senhor, né? Esse dormir, irmão, não é o sono da alma. Há diversos textos, irmão, eu não vou ler aqui para os irmãos, mas há diversos. Mas eu quero só pegar os textos aqui que mostram que aqueles que morrem em Cristo não estão dormindo, irmãos, mas estão vivos, né? Estão cientes, estão acordados, não vivos não, acordados. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente. Olha só como comprova, irmãos, a palavra de Deus, que ninguém fica em sono. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E o que esses mortos faziam, irmãos? 1, 2, 3. Você já viu alguém dormir e clamar? Não, irmãos, eles estavam clamando ao Senhor. Então eles estavam acordados. Não tem esse negócio de a pessoa morreu, vai ficar dormindo, sem saber nada que está acontecendo. Não. Aí a mesma coisa aconteceria com os ímpios. Seria um grande dormitório dos justos com os ímpios.
Só ia acordar quando Jesus voltasse. Não, irmãos, de maneira nenhuma. O justo vai para a presença de Deus e o ímpio vai para a punição. E nós vimos também aqui com relação à parábola do rico e Lázaro. Amém, irmãos? Para concluir, irmãos, quando Cristo, aí sim, nós ficamos nesse estágio intermediário, não temos a plenitude ainda. Por quê? Porque nossos corpos não são glorificados, nosso espírito está lá, mas o nosso corpo ainda está na sepultura, e esse corpo só vai sair lá da sepultura quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí sim, quando Jesus vier buscar a igreja, irmãos, e houver o arrebatamento, e aí, irmãos, todos aqueles que morreram em Cristo vão receber os corpos glorificados, inclusive aqueles que estão lá no estado intermediário, aqueles que estão na terra, aqueles que estão lá, todos vão receber corpos glorificados, irmãos, né? E aí sim, irmãos, porque Jesus, irmãos, Ele quando veio nos redimir, Ele nos redime por completo, irmãos, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, amém? É uma redenção completa, irmãos, completa. E aí, irmãos, nós vamos desfrutar dessa plenitude, essa redenção do corpo. Ela ocorrerá quando Cristo voltar e ressuscitar dentro dos mortos os corpos físicos. 1 Coríntios 15, vamos ler esses 51 e 52. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Está vendo, irmãos, que eu uso esse termo? Nem todos morreremos. Ele usa esse termo, dormir, é por isso que a pessoa pensa que as pessoas morreram e estão num sono. Mas todos seremos o que, irmãos? Transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, o que, irmãos? Incorruptíveis, irmãos, um corpo glorificado. E nós seremos o que, irmãos? Aqueles que estão lá transformados. É somente até aí, né? Seremos transformados, irmãos. E aí nós vamos receber um corpo glorificado. Como será esse corpo, irmão? Como é a característica desse corpo, irmãos? Vai ser um corpo semelhante ao de Jesus quando ele ressuscitou, irmãos. Vai ser um corpo semelhante àquele estado que Jesus mostrou lá no monte, né? Da transfiguração, que ele ficou reluzindo, brilhoso como Moisés. Vai ser um corpo daquela maneira, irmãos. Esse corpo que eu e vocês vamos receber, irmãos, ele será imperecível, ou seja, não vai mais envelhecer. Você não vai mais gastar com produto da Avon, irmãos, para se maquiar. Não vai mais envelhecer não, irmão. Esse corpo não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais doença. Vai ser um corpo imperecível, irmãos. Nós vamos ser, irmãos, como Deus projetou, sem enfermidade, sem doença, como era antes do pecado, sem ter mais essas questões que hoje nos afligem. Esse corpo glorificado. Esse corpo, irmão, vai ser ressuscitado em glória. Vai ser ressuscitado em glória, né? Vai ser totalmente glorioso em sua beleza, em fulgor. Já pensou, irmãos? Amém? Você já viu o que está lhe esperando? Que lhe aguarda? Como é bom ficar firme em Jesus, como é bom perseverar. E aí, irmãos, também, irmãos, esse corpo será ressuscitado em poder. Vai ser um poder não semelhante ao de Deus, mas será, como eu falei, assim como o de Jesus. Jesus, ele passou uma parede lá, depois de ele ressuscitar, os discípulos estavam reunidos. Quando viram, Jesus estava lá. Então, esses corpos físicos, irmãos, terão essas características. E também, por último, irmãos, é um corpo glorificado, né?
esse corpo glorificado, será um corpo espiritual, não é mais físico, irmãos. Esse corpo, irmãos, ele vai ser cheio e da plenitude do Espírito Santo. Esse corpo não será mais tentado ao pecado. Esse corpo não terá mais a tentação dos prazeres físicos, mas somente em de agradar a Deus. Quando Cristo retornar, irmão, meus queridos amados irmãos, Ele nos dará novos corpos, para que nós sejamos iguais ao corpo de Jesus ressurreto, né? Veja só o que João, para encerrar, diz em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, amém? E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos, nós seremos semelhantes a eles, irmão, com um corpo glorificado, não terá mais dor, não terá mais tristeza, não terá mais velhice, não terá mais enfermidade, não terá mais dor, amém? Não que a velhice seja um mal, mas é consequência do pecado, porque nossos corpos vão envelhecendo até chegar à morte. Ok, irmãos? E esse novo corpo, irmãos, que nós vamos receber, será adequado, irmãos, para que nós possamos entrar na habitação do novo céu e da nova terra. E aí sim, irmão, nós vamos viver para sempre, com toda a plenitude de Deus nas nossas vidas, e viveremos para sempre, eternamente, na presença do nosso Deus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus.